Bom, boa tarde, bem-vindos ao SESC São Paulo. Em nome da Gerência de Estudos e Desenvolvimento, agradecemos a presença de todos, em especial do aceite da professora Joana Smith, para proferir a palestra de hoje. Há 2 anos, o SESC criou o programa SESC Memórias, sob a responsabilidade da gerência, com a intenção de coletar, tratar e guardar a documentação produzida e acumulada pelo SESC São Paulo em seus 62 anos de história. Propomos, neste encontro do SESC Memórias, criar um espaço, mesmo que virtual, para a reflexão, compartilhando com o público, especializado ou não, os métodos e os procedimentos que permeiam o cotidiano do Centro de Documentação e reafirmar o comprometimento socioeducativo do SESC São Paulo em suas ações. Para que um número amplo de pessoas tenham acesso a este encontro, as palestras serão transmitidas ao vivo pela web e ficarão disponibilizadas no portal do SESC São Paulo. Bom, a respeito da dinâmica, teremos 1h20 de conversa, de dissertação sobre o tema com a professora Joana Smith, 10 minutos de intervalo e 30 minutos de questões a serem escritas e repassadas para o Rodrigo, no intervalo desses 10 minutos. Tudo bem? Então, agora eu passo a palavra à professora Joana Smith, para proferir a palestra Arquivística e Organização da Informação. A professora Joana Smith, ela é mestre em documentação e doutora em análise do discurso pela Universidade de Paris, na França. Docente do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde dirige o Arquivo Geral da Universidade. Bons encontros a todos. Muito obrigada, professora. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite do SESC. Sempre é muito bom poder falar, para ouvir, para aprender. E é para isso que eu estou aqui, tá? O que eu estou fazendo? Em frente. Organização da informação é um tema que pode parecer meio complicado, mas, de fato, ele faz parte do nosso cotidiano. Eu não imagino ninguém sobrevivendo hoje sem organizar a informação. A gente pode ter critérios melhores, piores, mais refinados, mais trabalhados, menos, mas é necessário, não é algo que a gente faz porque quer. É algo que a gente faz porque precisa. No caso dos documentos, esse pedacinho, quando eu encontrei esse filminho, achei muito bonitinho, porque a pessoa está literalmente naufragando em documentos. E é obviamente isso que a gente não quer que aconteça, né? Nossa. Agora, para começar dizendo que é uma questão do cotidiano nosso, eu lembro sempre do exemplo doméstico. Deve ter donas de casa aqui presentes. Vocês misturam o produto de limpeza com produtos perecíveis na geladeira? Tenho certeza que não. Né? O que vocês estão fazendo? Vocês estão organizando. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é mais do que isso. E se eu quero passear por aí, como é que eu faço? Para chegar de bicicleta de um lugar para o outro. Bom, alguém precisa me informar, precisa ter um mapa. É algo que também faz parte do nosso cotidiano. Profissionalmente, nós sobrevivemos sem organizar informações? Quer dizer, nós não sobrevivemos sem informações. Consequentemente, precisamos organizá-las para encontrar quando precisamos. Além do que, muitas vezes, é a nossa função lá dentro da instituição, né? Então, tudo isso para dizer o quê? Organização da informação não é um a mais, é uma necessidade.
Por enquanto é só isso. Depois a gente vê que é mais complicado. Começando a complicar. O que é a organização da informação? É agrupar de acordo com critérios, senão não é organização, é outra coisa. E quem diz agrupar ou organizar, diz ao mesmo tempo separar. Pode parecer meio maluco esse negócio, mas sem pensar bem. Eu não sei se eu consegui representar o que eu queria dizer aqui. Eu posso inventar um critério e algumas coisas estão dentro do critério, qualquer que seja, vai. Menina, bonitinha, loirinha, sei lá, qualquer coisa. Um está dentro do critério, o outro está fora. Dentro do critério, eu posso novamente organizar. Por exemplo, o dentro 1, eu não me dei ao trabalho de inventar exemplos. Ele está de acordo com o critério, por isso está dentro. Agora, o dentro 2 também está dentro do critério, mas é diferente do dentro 1. O que nós estamos fazendo? Nós estamos formando agrupamentos que juntam coisas, agrupar é isso, e que automaticamente separam este conjunto de um outro conjunto. Só isso é organização, gente. Ou seja, falando assim, é simplérrimo e é óbvio que todo problema reside onde? Na história do critério. Que critérios que eu utilizo ou adoto para agrupar de determinada maneira, né? Agrupar de determinada maneira, em arquivos nós temos uma palavra muito legal para isso, muito importante, que nós chamamos de contextualizar. Quer dizer, a maneira que nós temos em arquivos para organizar a informação, ainda não resolvemos tudo, mas ela passa sempre pela ideia do contexto. Eu organizo em função de um contexto. Já vamos ver melhor tudo isso. Agora, lembrando que, aí não tem a ver com a organização, tem a ver com os pressupostos, que os documentos constituem sempre o produto visível ou a contrapartida material das atividades envolvidas. Isso é teoria arquivística. Que o arquivo deve espelhar a instituição no seu funcionamento. Isso ainda é teoria arquivística, né? Em documentação é um pouco diferente, hein? Agora nós estamos falando só de arquivo. E que os documentos devem ser contextualizados na instituição para adquirirem sentido ou significado. Esses são os pressupostos com os quais nós vamos ter que trabalhar depois. Dito de outro modo, a organização da informação no arquivo é sempre norteada pela contextualização dos documentos. Isso significa o quê? Quer dizer, eu estou repetindo a teoria arquivística, não estou inventando, hein? Significa que, de fato, a nossa ênfase se desloca dos documentos para o contexto institucional. Isso é importante, quer dizer, a gente não organiza os documentos pelos documentos. É óbvio que a gente organiza os documentos, é o que precisamos fazer, mas o nosso objetivo não está na própria organização, está na contextualização desses documentos para bem espelhar o funcionamento institucional. É um deslocamento de ênfase, hein? Né? É isso que eu estou tentando dizer. Eu desloco a minha atenção dos documentos. Olha, esse arquivo está bonitinho, bem organizadinho, muito importante. Juro que eu não lembro de onde vem a imagem. Mas o deslocamento é do documento para a instituição. Eu chamaria isso, com um pouco de prepotência, um paradigma arquivístico. Prepotência minha, no caso. Quer dizer, eu estou nomeando algo. Considero isso o paradigma dominante arquivístico. Eu vou do documento para
a instituição. Voltando, o que é organizar os documentos? É agrupar de acordo com o critério, já falei, só que agora nós vamos pensar nessa contextualização institucional. Essa contextualização, ela pode ser feita de duas formas, diz a bibliografia. Nós vamos ver que isso é bem mais complicado do que parece. Então, a bibliografia diz, de vez em quando, até de uma forma que a gente gosta, né? Porque parece simples. Então, a gente opta entre método estrutural, método funcional e está tudo resolvido. Eu vou apresentar os dois para discutir os dois, para daí chegar em alguma coisa que eu chamaria uma proposta. De todo jeito, entre método estrutural e funcional, olhando assim agora, parece que é tudo igual. No resultado final, em boa parte é igual sim, de acordo com certos critérios. Mas, de imediato, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para organizar a informação, de acordo com a bibliografia, eu posso optar pelo método estrutural ou funcional. Vamos ver os dois e a gente relativiza. O que significa organizar pelo método estrutural? Significa que eu organizo a documentação de acordo com as partes, órgãos, unidades, setores institucionais que produzem os documentos. Eu pus aqui um exemplo totalmente fictício, né, que me ocorreu naquela hora, mas é fictício. Mas é assim, é dizer, quais são os documentos da presidência? Quais são os documentos da diretoria financeira? Quais são os documentos que vêm da diretoria comercial? Quer dizer, eu organizo pensando, em boa parte, por enquanto, totalmente, em parte, em nome da estrutura administrativa daquela organização naquele momento. Se eu soubesse desenhar pastinhas, eu teria desenhado pastinhas, mas não soube fazer isso. Mas é como se eu colocasse os documentos da presidência numa pastinha, os documentos da diretoria comercial em outra pastinha e assim por diante. E dentro da pastinha eu poderia ter subpastinhas, certo? Deixa eu ver se eu volto. Certo? Dentro da pastinha Serviços Gerais, eu posso ter a subpastinha Setor de Manutenção, de acordo com o que inventei aqui. Ou então a subpastinha Setor de Transportes. Método estrutural. Qual é o problema? Ele é grave. Que é o seguinte: a estrutura, o organograma das instituições muda numa frequência muito maior do que as funções desempenhadas. Isso é normal, a gente xinga muito de vez em quando, não gosta ou gosta. Agora, faz parte da vida das instituições que de tempo em tempo, por exemplo, uma diretoria é extinta, duas partes, órgãos, são unidos para formar um novo departamento, uma diretoria. Isso é muito frequente, quer dizer, ou por razões, eu diria, gerenciais, ou então por razões outras, porque tem que acomodar alguém, porque deu briga aqui, ou porque não está funcionando lá. Agora, isso é muito frequente. Vocês concordam? Agora, ao mesmo tempo, diz que o arquivo deve espelhar a instituição, mas a instituição, do ponto de vista organizacional, vai mudando. E se eu organizar todos os documentos de acordo com a estrutura, cada vez que muda a estrutura, o organograma, eu tenho que refazer tudo. Eu não termino nunca esse serviço, não dá certo. É uma coisa que não tem mais fim e que não é muito operacional. Aí, o que se diz? Se diz o seguinte: então, vamos priorizar as funções muito mais estáveis do que o organograma. É verdade. Aí o arquivo se organiza priorizando ou enfatizando as funções exercidas pelas partes do organograma, já que essas são mais constantes.
Então, ao invés de falar na função, na diretoria financeira, eu falo em gestão de recursos financeiros. É óbvio que é uma função da diretoria financeira, para ficar com o meu exemplo anterior. Mas eu nomeio as coisas de uma forma um pouco diferente, uma forma menos mutável, menos submetida a grandes diferenças e alterações. Tudo bem? Qual é a grande vantagem? É o contrário da desvantagem do outro. As funções são muito mais estáveis que os organogramas. Então, eu não preciso refazer minha classificação cada vez que muda alguma coisa no organograma. Interessante. Não preciso correr atrás de cada mudança do organograma. É uma grande vantagem, já que, sabidamente, mudanças no organograma são frequentes. Qual é a desvantagem? É que é muito mais difícil. E tem um outro problema que eu vou conversar com vocês logo a seguir. A desvantagem inicial é que é muito mais difícil. É mais fácil dizer, esse documento foi produzido pela gerência financeira, do que dizer, esse documento foi produzido dentro de uma atividade que tem a ver com a compra de equipamentos. Supõe que eu consiga entender o todo, que eu consiga distribuir as funções, as atividades, que eu tenha uma visão do todo, que não vem sempre explicitada, e que eu consiga, portanto, nomear as atividades que geram os respectivos documentos, essas atividades tendo sido agrupadas em funções. É muito mais difícil, supõe uma visão muito mais geral. Supõe também que eu consiga entender a documentação, que eu tenha uma certa formação. É mais difícil. Mas é o preço a pagar se eu for mais pelo lado da ênfase nas atividades que geram os documentos. No entanto, e aí começa a complicar de vez. Eu estou lendo uma série de textos que a professora Ana Maria me passou sobre essa questão, achando cada vez que era mais complicada ainda do que a gente pensa. Ainda tem muito para estudar aí. Porque é o seguinte, quando a gente diz ou estrutural ou funcional, estrutural tem vantagens e desvantagens. Eu não falei das vantagens, deveria ter falado. E o funcional tem vantagens e desvantagens? O que eu estou dizendo? Parece até que eu estou opondo um sistema ao outro. Então, ou é estrutural ou é funcional. E é isso que a bibliografia, em boa parte, me deixa entender. E não é possível por aí. Eu não posso ir totalmente, somente pelas funções. Eu não posso perder de vista quem produziu o documento. Quer dizer, a ideia da estrutura. Não dá. O meu exemplo, não sei se é o melhor, é um simples exemplo que me ocorreu assim, né, nas minhas pequenas reflexões. Quer dizer, entre uma administração geral, uma gestão de recursos financeiros, é tudo fictício, hein? E uma gestão de recursos humanos, eu imagino que esses três setores de uma instituição, de alguma forma, produzam documentos normativos. Sabe aquela circular que diz o que tem que ser? Ou geral, ou da parte financeira, ou da parte de recursos humanos, quer dizer, documentos normativos que dizem o que tem que acontecer e como. Eu não posso considerar todos eles iguais, associados numa categoria única de documentos normativos, perdendo de vista as origens diferentes. Não dá certo. Então, não dá, acho eu, para dizer que a organização da informação nos arquivos ou adota o sistema estrutural ou adota o sistema funcional como se eles fossem excludentes, opostos. Não dá certo. O que dá para dizer é o seguinte, que a gente pode tentar chegar, aí tem bibliografia a ser produzida, hein, para quem estiver inspirado. Dá para pensar em, digamos assim, num mix, um pouco maior, um pouco menor, um pouco mais estrutural, um pouco mais funcional, é alguma coisa que compartilhe, que junte as vantagens dos dois sistemas.
tirando essas preocupações, que são grandes, que estão longe de serem resolvidas, mais estrutural, mais funcional, o que eu faço, como eu faço. Aqui eu vou fingir que está tudo simples. E não está. E não é. Mas vamos lembrar de novo, vamos voltar ao começo da conversa. Quando eu mexo faz um barulho. Eu estarei sempre, para organizar o documento, contextualizando esse documento numa hierarquia. Isso eu não vou escapar nunca. Porque a única forma de atribuir sentido aos documentos é dentro de uma hierarquia. Tudo solto significa o quê? Significa nada. Então não pode ficar solto, tem que estar dentro de um conjunto, organizado. A minha hierarquia aqui é bobinha, hein? Novamente, os exemplos eu não estava lá tão inspirada assim. Né? Mas isso significa organizar, colocando em hierarquia, dito em termos arquivísticos, contextualizando. E eu vou, ao contextualizar, eu estaria sempre pensando nos dois sentidos. Do maior para o menor. O que é maior, o que é menor. Ou então, o que é a mesma coisa dito de outro jeito, de baixo para cima. O que está subordinado ao quê? Um controle de frequência, automaticamente, automático não é uma palavra boa, mas forçosamente, deve fazer parte das funções de alguma coisa chamada gestão de recursos humanos. Posso ter detalhes no meio, mais níveis. Assim como um balancete, ou balanço mensal, eu não preciso ser muito entendida da administração para localizar isso, grosso modo, dentro da gestão financeira. Certo? Contextualizar e hierarquizando. Isso é verdade. Isso sempre... Essa sempre é digamos, é o caminho pelo qual nós vamos para organizar a informação. Se o critério é mais funcional, mais estrutural, eu vou fingir que essa discussão está resolvida. Sou muito otimista, né? Porque é muito complicado. Mas, em resumo, o que sobra, o que está aqui, isso sim, isso funciona. É por aí. É assim que eu organizo a informação, hierarquizando. Várias hierarquias, uma única, tem um monte de coisa aí para ser discutido. Mas o conceito que está por trás é esse, é colocar dentro de um conjunto. E se está dentro do conjunto, voltando bem ao começo, está fora de outro. Certo? E esse dentro e fora, é óbvio que nós estamos nesse momento não falando de verdades absolutas, né? É pragmático. Aqui está dentro, lá pode não estar. Cada instituição é de um jeito. Por que tudo isso é tão importante, já que é complicado? Quer dizer, eu acho o desafio lindo, mas é complicado. Mas por que é importante? Do ponto de vista arquivístico, tudo isso é essencial porque é a forma que eu tenho de estabelecer e documentar as relações entre o que acontece na instituição, funções, atividades, e os documentos gerados por essas funções. Como é que eu consigo fazer esse elo entre a parte física, documentos, e a organização? Enxergando esse todo de uma forma organizada. Por outro lado, é óbvio que eu também tenho que conseguir localizar ou identificar os documentos gerados pela mesma função ou atividade. Dito em outros termos, eu preciso sempre ter uma visão do todo, mais estrutural ou mais funcional, para conseguir situar os documentos nesse todo, porque o todo tem que espelhar a instituição, teoria arquivística. Bom, os documentos
eu gosto muito da expressão contrapartida material das atividades, sabe? É a ponta do iceberg que fica, que é palpável, que é tangível, né? São os documentos gerados pelas atividades que, na sua organização, vão representar a instituição do jeito como ela funciona. Isso é o conceito de organicidade que em arquivos é muito sério. Me repetindo, mas tentando ficar muito clara, mania de professor. O arquivo, olha, esse não está tão lindo assim, mas já vi piores também, né? A bolinha da esquerda. Tem que espelhar a instituição à direita e eu continuo chamando isso de um paradigma arquivístico, em que a minha ênfase vai do documento para a instituição. Eu trabalho com os documentos, mas minha finalidade não se restringe aos documentos. Eu organizo os documentos para que eles possam espelhar a autenticidade e o valor de prova, o funcionamento da instituição. A ênfase está sempre no funcionamento da instituição, não nos próprios documentos. Eu vou dos documentos para a instituição. Bom, e aí a gente entra naquilo que mais me parece importante hoje em dia, porque tudo isso que eu falei agora, de certa forma é um resumo daquilo que a bibliografia já diz, um resumo à minha moda, mas não é novidade. Né? E daí para aprofundar muito a discussão, isso é uma outra conversa. Eu vou chamar toda essa situação do arquivo centrado na instituição. Tá? Coluna da esquerda. É o status quo. É o paradigma dominante. A gente pensa o arquivo centrado na instituição. Dos documentos eu vou me preocupar com a instituição. Muito bem. De acordo com a teoria e a prática arquivística, é exatamente isso que eu devo fazer. Aí eu vou para a linha de baixo, tá? Continuo no arquivo centrado na instituição. É óbvio que eu não vou discutir esse paradigma. Eu não vou abandoná-lo, não devo, não posso, porque ele funciona. É por aí, é importante preservá-lo. Ele representa exatamente a identidade e a importância do arquivo. Agora, também constato que todas essas propostas de organização da informação mais estrutural ou mais funcional, centradas de alguma forma no espelhamento da instituição, dão um lugar muito pequeno ao usuário e ao uso que vai se fazer dos documentos ao buscá-los, na busca dos documentos. Agora eu vou para a coluna da direita. Esse uso, e principalmente o usuário, aí ele é muito lembrado, todo mundo fala bonito dele. Agora, em boa parte, salvo honrosas exceções, isso é muito mais retórica do que realidade, por enquanto. Quer dizer, todo mundo fala bem, é importante, é para o usuário que a gente trabalha, afinal. Se eu digo que espelha a instituição, é verdade, tudo isso é importante, mas na hora do vamos ver, quem é que vai buscar documentos no arquivo porque precisa deles? Não é a instituição, são as pessoas que trabalham na instituição. Tem algo de vivo aí, não é tão etéreo assim, a instituição. Pessoas procuram documentos no arquivo, pessoas produzem documentos. Essas pessoas eu estou chamando de usuários, para usar um termo bem genérico, pouco específico, mas por falta, no momento, de um termo melhor. Este usuário, ele é muito citado, mas muito pouco estudado. E, principalmente, muito pouco introduzido na discussão de fato. É isso, quer dizer, é a empadinha, né? É a azeitona na empadinha, é lindo falar dele. Mas nós temos que ir além. Lembrando do quê?
linha de baixo agora. Que o usuário, quando ele busca informação no arquivo, aí dizem que a instituição precisa do arquivo espelha a instituição, tudo bem. Mas na hora do vamos ver, é um usuário que chega no arquivo que precisa de alguma coisa. Ou que via sistema pede por uma informação arquivada. Esse usuário, ele vai acabar se defrontando, e olha que eu estou simplificando bastante. Algo que na prática é bem mais complexo ainda. Mas ele se defronta com, no mínimo, 3 linguagens. Ele tem a linguagem dele, ou do meio lá. Linguagem com a qual ele, o usuário, busca informação. Mas a própria instituição, normalmente, também tem uma linguagem. Né? Usos, costumes, culturas locais. Isso tudo não é tão simples, não. Tem muito da vida da instituição. Uma instituição chama uma coisa assim, a outra instituição chama assado, em algum lugar da instituição chamam de um jeito, em outro lugar da instituição. O SESC, por exemplo, que é muito grande, deve ter certeza que deve ter algumas culturas meio que diferenciadas, suponho eu, né? Para nomear as coisas. Por último, esse usuário ele se defronta ainda com uma linguagem utilizada, adotada pelo arquivo para organizar. E a gente tem tendência um pouco a naturalizar tudo isso. É tudo uma coisa só. Aí não é. Pelo menos não tem por que ser. E aí eu gosto de lembrar sempre de exemplos de arquivos permanentes. Onde fica muito mais claro tudo isso. No corrente, ainda a gente pode dizer, bom, mas está todo mundo produzindo, procurando documentos, é tudo uma coisa só. De fato, a dificuldade ou a diferença aí aparece de uma forma menos nítida, embora ela exista. Né? Qualquer instituição um pouco maiorzinha acaba dando problema nesse sentido. Agora, se eu pensar no arquivo permanente, a questão fica muito mais clara. Quer dizer, a história da diacronia. Como é que em 1850 se chamava alguma coisa? Como é que hoje eu chamo essa coisa? Como é que eu escrevo essa coisa com todas essas reformas ortográficas, que nem linguista não tem mais trema, etc. Quer dizer, como é que, ao longo do tempo, as coisas não mudam? Temos coisas novas que vamos inventando e nomeando no meio tempo. Outras vão caindo em desuso. Como é que, lá para trás, alguma coisa era chamada? E como é que era grafada? Aí fica mais claro tudo isso. Quer dizer, e se hoje eu tiver que organizar documentos produzidos em 1800, falando qualquer coisa, algum exemplo, eu adoto a grafia de 1800? Talvez. É uma opção. Não seria a minha. Mas é uma opção. Né? Para ser, digamos, fiel à linguagem presente nos documentos. Isso é importante. Não vou dizer que isso não seja importante. Agora, posso também dizer, não, eu vou adotar a linguagem de hoje, porque é hoje que vão procurar pelos meus documentos. Mas qual é a linguagem de hoje? É uma boa pergunta, né? É sempre a mesma? Entre qualquer classe social, qualquer grupo social, qualquer segmento social, é tudo igual? Mas não é. Né? Então, é disso que nós vamos falar agora, quer dizer, pelo menos é o que eu proponho. Que nós temos que pensar, ó, só vai complicando a história, hein? Pensar a organização da informação no arquivo, correspondendo a toda a coluna da esquerda, fato do meio, né? Porque isso não vou discutir, isso é sagrado, como sendo uma organização dos documentos, de forma tal a espelhar direitinho o funcionamento institucional, além de preservar toda a autenticidade dos documentos, para que eles sirvam como valor de prova. Isso tudo é sagrado. E eu vou propor que, além disso tudo, a gente ainda se preocupe com o usuário, e o usuário através das linguagens, do problema das linguagens. Na mesma hora, sincronia,
ou através do tempo, arquivos permanentes, diacronia. Vocês veem que a coisa vai, ao invés de fechar o leque vai abrindo. O que eu vou fazer? Eu sei, fica meio exagerado. Mas não deixa de ser uma verdade. Pelo menos, eu acho. Quer dizer, quando eu incluo o usuário, é melhor falar em usuário do que em uso. O uso ainda tem a ver com outras questões cognitivas. Mas quando eu incluo o usuário na visão centrada na instituição, não é uma coisa em detrimento da outra. É uma incorporação de uma preocupação a mais, o usuário. Eu lembro, nesse quadro, que o arquivo, de certa forma, ele representa uma torre de Babel, em que, no mínimo, 3 linguagens estão sempre presentes e, particularmente, algo que me incomoda muito, lembrar que aquilo que nós consideramos o nosso trabalho no arquivo, ao organizar os documentos, que nós acabamos optando por termos, expressões, palavras, uma forma muito genérica, que nós consideramos perfeitos, tranquilos, objetivos, neutros, autoexplicativos, tudo que vocês quiserem. Quer dizer, nós naturalizamos algo, consideramos aquilo natural, colo em uma etiquetinha com tal nome. Isso é de menos, isso é natural, é óbvio, é assim. E não é nada assim, não é tão simples. É óbvio que eu vou escolher e selecionar palavras, termos, expressões determinados por uma cultura institucional, determinados por um momento. Quer dizer, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, isso que nos parece decorrer naturalmente do nosso trabalho, decorre de opções, que nós nem sempre explicitamos ou paramos muito para pensar a respeito. Mas são opções. Por que eu chamo assim e não chamo assado? Novamente, se eu for mais pelo estrutural, mais fácil, né? O nome da diretoria, do setor, já está tudo dado. Mas eu acabo inventando um monte de, digamos, de etiquetas. Não acabo? E isso não é tão natural como nós gostaríamos que fosse. É só isso que eu estou tentando dizer nesse momento. Alguns pequenos exemplos, para deixar mais claro o que eu estou tentando dizer. Os exemplos vêm a seguir. O que eu estou tentando dizer, por enquanto, chegando nos exemplos, é o seguinte, que eu não proponho, obviamente, seguir uma loucura total, o abandono do paradigma dominante centrado na instituição. Inventei o nome para isso tudo. Mas eu considero possível inserir nesse paradigma o usuário na sua busca pela informação. E, portanto, na organização do arquivo. Como é que eu faço isso? Através do quê? É o que está aí. Através da linguagem. Em biblioteconomia, nós já fizemos muito estudo de usuário. Muito. Houve uma época que era a moda total, todo mundo estudava usuário. E olha, digamos assim, eu teria coragem de afirmar que até hoje a gente não conhece o nosso usuário. Quer dizer, a gente conhece uma forma muito, muito genérica. Eu tenho um ciúme violento do pessoal que trabalha na área de marketing e propaganda, que consegue segmentar o seu público para vender esse sabonete assim, assado, isso e aquilo. Quer dizer, eles conseguem chegar no nível de refinamento ao qual nós, na área de biblioteconomia, é lógico, a gente já fez progressos, mas ainda estamos muito longe. Nós ainda trabalhamos com algum usuário ideal que não existe, que é lindo, maravilhoso, inteligente, está sempre de bom humor e sempre sabe o que ele quer. É óbvio que ele não existe.
Em arquivo, é a mesma coisa, gente. Tem estudo de usuário, eu sei, mas o problema é o mesmo. Quer dizer, por que ele é o mesmo? Porque as pessoas procuram pelas informações em formas diferentes e momentos diferentes. Porque as necessidades de informação delas são diferentes de acordo com os momentos. É isso que a gente tem muita dificuldade de, sei lá, de sistematizar. Estou um pouco criticando estudos de usuário, mas também não sei fazer melhor do que isso, porque é difícil. Hoje eu preciso de uma informação muito precisa que me pediram um relatório para a gerência, para a gestão, para isso, para aquilo. Amanhã eu tenho uma necessidade muito rapidinha, porque eu preciso só do nome do diretor. Não tem disso? Hoje eu preciso de uma coisa muito precisa, muito exaustiva. Amanhã é uma consultinha rápida, mas estou sempre eu na mesma função desempenhando. Então, a questão do usuário deve ter outros caminhos, deve ter outras possibilidades e outras opções para tentar chegar mais próximo desse usuário, para inseri-lo mais na discussão, que é disso que se trata aqui. Mas eu, de imediato, eu só vejo uma, é a única que eu minimamente domino, que é através da linguagem. Porque se o usuário ele usa uma linguagem, o sistema, o arquivo, usa uma linguagem que seja para colocar etiquetinha em estante, ou em caixa, ou em pasta, certo? E a instituição, os documentos, representam uma linguagem, tem uma linguagem. Então, é nesse conjunto de diferenças de linguagem que eu acho que a gente pode contemplar o usuário. Agora sim, agora vem meus pequenos exemplos. Esse é um exemplo real, detectado na USP, que é grande e diversificada, como tantas outras instituições. Exatamente para a mesma necessidade, a saber, para pedir um carro, para ir de um canto para o outro, é inevitável, gente, isso no mesmo momento, eu não estou falando de uma visão lá totalmente diacrônica, 50 anos atrás, não, estou falando hoje. Dependendo dos lugares na USP, o pessoal fala em pedido de transporte. Outro fala no requerimento de veículo, fica mais chique. Vai ver que dá mais certo. O outro fala numa requisição de veículo. Um outro, é um exemplo da realidade. Esse eu não inventei, eu geralmente invento, esse é real. O outro fala numa reserva de carga, né? Vamos ser objetivos. O outro fala numa solicitação de transporte. E o outro fala na solicitação de veículo. Olha a minha torre de Babel aí. Para nomear exatamente a mesma atividade que gera documento, certo? A função desse documento é exatamente a mesma, mas as formas de nomear o documento são diferentes dentro da instituição. Tem como resolver isso? Baixa a portaria interna e diz, a partir de hoje ninguém mais pode falar do jeito que fala. Vai dar certo? Eu duvido. Em lugar nenhum. Instituições bem organizadas, ou menores, ou outras maiores, isso nunca dá certo. A gente tem que entender que a linguagem é uma coisa viva, que tem a ver com a cultura do local, e não adianta tentar resolver isso por portaria interna, por resolução, não resolve. Aliás, isso leva a uma discussão interessante se essa nova ortografia no português agora, se isso vai pegar ou não, né? É isso, porque inventaram algo, mas vai pegar? O pessoal vai adotar? O tempo dirá. A linguagem é mais complexo que isso. Agora, eu posso organizar meu arquivo sendo fiel a essa diferença toda de nomeações? Posso. Vai dar certo? Não vai. Por quê? Por duas razões.
A primeira, ou talvez uma única já, vamos ver. O principal problema é o seguinte. Se eu tirar do bolso, não fica melhor, meus senhores? Fica, né? Esse barulho está incomodando a vocês e a mim. Tá? Qual é o problema? O problema é o seguinte. Se eu sou fiel a essa diversidade de nomeações, aparentemente estou sendo legal, democrata, eu respeito tudo com as suas diferenças, tudo legal. Mas na prática o que acontece é que a mesma informação estará dispersa por lugares diferentes. Esse é um problema. Por quê? Na hora que pedirem, por exemplo, precisarem fazer uma análise para ver quantos veículos são necessários, quantos foram pedidos ao longo do tempo, vão ter que lembrar que essa mesma informação está dispersa em 6 lugares diferentes. E vão lembrar disso tudo? Talvez. Talvez não. Agora, se, coluna da direita, se eu adoto um único lugar onde eu guardo tudo, aí sim, eu tenho toda a informação produzida pela mesma atividade detectada ou identificada da mesma maneira. Quer dizer, pelo menos virtualmente, toda reunida, embora nos setores da instituição os hábitos sejam diferentes. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a proposta nessas horas sempre é, aquilo que se chama de vocabulário controlado, é adotar uma terminologia no arquivo que não é neutra, não é natural, é produto de uma opção acertada ou errada, feliz ou infeliz. Mas eu preciso fazer isso para unir, que seja virtualmente, todos os documentos produzidos pela mesma atividade. Embora os meus queridos usuários e produtores de documentos continuem nomeando as coisas de formas diferentes. Ou seja, quem fala pedido de transporte, o que eu digo para ele? Eu digo, tudo bem, mas dentro do sistema eu digo, leia-se requisição de veículo, porque foi por esse termo que eu optei. E quem falar requerimento de veículo, tudo bem, meu querido, mas eu entendo requisição de veículo. Quer dizer, a gente fica fazendo entre os hábitos das pessoas e um termo ou uma expressão adotada pelo arquivo, fruto de opção, com um único objetivo: reunir aquilo que deve ser reunido, porque é produto da mesma atividade, pelo menos reunir do ponto de vista da nomeação. Não deixar espalhado por nomes diferentes. Esse é o grande problema. Aí a gente pensa que a gente entendeu todo o problema, agora já sei o que eu tenho que fazer, né? Reúno toda a sinonímia, decido por um termo e vamos embora. E aí, como é que eu fico? Aí eu descubro que ao final de 30 dias de trabalho, quer dizer, isso me contaram porque eu não conheço nada dessa área, mas que o militar, ele ganha um soldo. É um nome. Funcionário público, ele recebe vencimento. Já não lembro se singular ou plural, acho que é plural, mas não tenho certeza. E quem trabalha nas instituições do setor privado recebe salário. Aí dá vontade de dizer, tudo igual. Depois de 30 dias de trabalho, recebe ou soldo ou vencimento ou salário. É igual ao caso anterior do requerimento de veículo? Não, não é. Porque eu tenho legislações diferentes, trâmites diferentes envolvidos,
Já imaginou chamar uma pasta, por exemplo, prontuário funcional do militar, para simplificar, eu chamo aquilo de salário? Fica um absurdo, eu chamo soldo. Então, por um lado, eu tenho uma questão de sinonímia a avaliar, e por outro lado, eu detecto que de vez em quando, se no conceito eu estou diante da mesma figura, digamos assim, na prática eu não posso considerar que tudo é igual. Porque procedimentos diferentes, legislações diferentes, não posso simplesmente colocar tudo numa sinonímia simples. A única coisa é, caso a caso, vai complicando. Aí eu me divirto muito quando falo em licença saúde. Todo plano de classificação tem licença saúde. Aí, gente, olha, na idade que eu estou uma mão de obra para manter minha saúde. Eu não quero tirar licença da minha saúde, mas de jeito maneira. Vocês concordam comigo? Vocês querem? Também não. Aí a gente pensa, pensa não. A gente descobre que a legislação tem um termo muito mais adequado. Licença para tratamento. Agora sim. É disso que se trata. Então, tem os 3 casos, os 3 exemplos. Sinonímia pura. Requisição, requerimento, solicitação, pedido. Muito frequente. Quanto maior a instituição, mais frequente. Mas mesmo pequenas, de vez em quando, olha, a criatividade do povo não pode ser subestimada nunca. Sinonímia pura. Em constatando, digo muito bem, constatei, sei resolver. Em outros casos, me parece que estou diante de sinonímia, sou do vencimento de salário, mas não posso tratar como sinonímia porque os procedimentos envolvidos são completamente diferentes. Em outros casos, me aparecem termos que, se eu parar para pensar um pouco, estão completamente furados. Licença saúde. É lógico, a gente entende. Como licença para tratamento de saúde é muito comprido, na prática, na costume local, o que a gente começa a fazer? Começa a ganhar tempo, né? A licença saúde. Mas não faz o menor sentido. O que eu proponho, portanto? E aí vai trabalho, gente. Mas um trabalho que eu considero essencial. Que é uma análise crítica. É isso. Deixar de usar os termos naturalizados, como se tudo fosse tranquilo, sem mais. É uma análise crítica dos termos utilizados ao organizar o arquivo, os documentos no arquivo, para analisar esses nomes dados, os termos dados, os nomes que eu dou para as pastinhas, para as estantes, para as caixas, para os documentos. De repente parar e dizer, vamos ser chatos? É isso mesmo? É o melhor nome que eu poderia dar? Esse termo está claro? Só para mim ou para todos? Ou para quem? Aliás, para quem eu estou trabalhando? Está claro? De vez em quando eu invento umas coisas que estão claras para mim. Mas isso não é suficiente, não estou trabalhando para mim. O termo está correto? Daí era a licença saúde. É isso mesmo? Está certo. Eu, particularmente, quando eu acho legislação, eu uso o termo que aparece na legislação. Uma solução, para não ter que pensar caso a caso. Até agora está dando certo. E quando ocorrem sinônimos, aí eu tenho que avaliar também um pouco se é uma pessoa em ano bissexto que usa outro termo, ou se realmente dentro da instituição existem, digamos, culturas locais que chamam as coisas de formas diferentes. Então, o que eu proponho é isso, é uma análise crítica dos termos. Ser chato, parar em cada um e dizer, está claro? Está correto? Tem outras formas de dizer a mesma coisa? Tem muita gente que fala de outro jeito?
E isso pensando, para simplificar a história, só pensando hoje, com documentos hoje, um usuário hoje. Na perspectiva do arquivo permanente, essa discussão é bem mais complexa ainda, hein, gente? Coloca 50, 100 anos aí no meio, para ver como fica, né? O que a gente propõe? Nunca uma unificação de linguagem por portaria, por resolução, por que quer que seja. Isso não dá certo. O povo não aceita isso. Isso não funciona. A gente pode até fazer, mas depois nós vamos ficar sem graça, descobrindo que não deu certo. Sabe aquela coisa de lei que pega e lei que não pega? Não dá certo. O que dá certo é aprender a conviver com essa diferença de linguagens. Reconhecê-la. Lembrar que ela, mesmo que a gente ignore, ela está presente. Então é melhor aprender a conviver com ela. Incorporá-la na nossa lógica de organização da informação no arquivo. Porque o arquivo continuará representando várias linguagens. A linguagem, no início eu não falei, mas eu poderia ter dito a linguagem presente nos documentos, questão de arquivo permanente, né? Que Vossa Senhoria, e aí fala tudo floreado, com um monte de C mudo no meio, tudo diferente. Linguagem nos documentos, a linguagem do usuário, a linguagem adotada pelo arquivo, e ainda a linguagem da instituição sem pensar em arquivos correntes. Quer dizer, essa torre de Babel, essas diferenças de linguagem, sempre existirão. E não adianta inventar um Esperanto. Não funciona. Esperanto funciona? É porque é isso, porque é uma coisa artificial. Você precisa aprender a conviver com a diferença, com as diferenças, mas estabelecer pontes, é isso. Você está acostumado a falar assim? Tudo bem, reconheço, mas dentro do arquivo, como eu tenho que evitar a dispersão de documentos gerados por atividades iguais, por nomes diferentes, isso não pode acontecer, porque senão não tenho um arquivo organizado e não um espelho direito à instituição, porque fica tudo disperso. E eu não posso trabalhar com essa diferença de linguagem, mas eu reconheço que ela exista. Então vamos fazer pontes. Você chama assim, eu chamo assado. Mas eu reconheço que se chama assim. E conforme, se o sistema for muito espertinho, o usuário acaba, conforme o caso, nem sabendo que eu chamo diferente. Sabe? Aqui, na biblioteca de antigamente, a gente fazia uma coisa horrível, né? E ainda se faz. Punha lá um termo, use tal outro. Vocês já não viram isso? Eu não gosto. Não acho nada simpático. Use, é uma ordem ainda por cima. Do tipo, pô, você começou pelo lado errado, meu. Use. Eu acho horrível. Embora a gente faça muito disso. Agora, com sistemas hoje, tudo informatizado, dá para fazer uma coisa muito mais agradável. Quer dizer, ele fala de um jeito, eu entendo de outro, e ele continua falando do jeito dele. Ele não precisa ser antipático no meio e dizer, escuta, meu, use. Não, calma. Né? Dá para fazer coisas mais simpáticas. Mas o mais importante é o quê? É a necessidade de estabelecer essas pontes entre linguagens. De fato, através de use. Só que isso não precisa ficar visível, transparente para o usuário. Mas o que eu faço é isso. Ele fala isso e eu entendo isso. Eu estou quase terminando. Não vou abusar da paciência de vocês muito mais do que isso. Até agora eu fingi que documento e informação era tudo igual. E eu falava em informação, e eu falava em documento, e parece que era tudo sinônimo, e obviamente não é. Mas eu fingi que até agora o problema não era comigo.
mas alguma hora a gente tem que dizer o que nós estamos organizando no arquivo. É informação ou é documento? Certo? O que me pediram é que eu falasse sobre a organização da informação em arquivo. Como é que fica isso? A minha proposta, para simplificar, uma discussão que também, olha, da tese de doutorado sair, ou mais, ou várias, é o seguinte: vamos ser pragmáticos, não vamos complicar. Eu entendo que no arquivo o que eu organizo são documentos, é o que me vem. É a parte concreta do funcionamento da instituição, não é isso? É essa contrapartida material do funcionamento que vem para mim no arquivo e que eu vou organizar. São documentos que eu organizo. Se isso for papel, ou se isso é digital, não muda absolutamente nada na minha lógica. Pode mudar nos problemas de preservação, tecnologia envolvida, mas, teoricamente, a organização de informação, seja ela papel tradicional, bom e velho papel, né? Sejam outros suportes, as minhas queridas fotografias, seja isso tudo digital, é óbvio, algumas variáveis mudam completamente, mas na teoria não muda nada. Eu organizo documentos. Agora, esses documentos, eles representam as provas das atividades desenvolvidas, dos direitos adquiridos, dos deveres cumpridos, para simplificar um pouco, né? Ou seja, a informação contida nos documentos só pode ser entendida desde que devidamente contextualizada. E contextualizo o quê? Os documentos. Eu vou de documento para informação, de informação para documento. Ou, de fato, o que estou organizando são documentos. Proponho, portanto, encerrando, no paradigma centrado na instituição, que a gente torna a informação contida nos documentos disponível através da organização dos documentos. Então, eu organizo documentos, sabendo muito bem que o que eu estou organizando é por causa da informação contida neles. Mas estou organizando documentos. Toda a questão da tipologia documental e outras tantas discussões presentes aí. Posso adotar um critério mais estrutural ou mais funcional, tendo de toda forma por objetivo algo muito simples, mas necessário e indispensável, que é a contextualização desses documentos dentro do funcionamento institucional. É só assim que eles adquirem sentido. Tá? Então, a minha ida e volta entre informação e documento pode ser muito discutida, eu sei disso. Né? Há correntes e correntes que falam só em informação hoje em dia, não falam mais em documento. Eu acho isso muito complicado. Informação não é uma coisa etérea que está em qualquer canto, quer dizer, ela está num documento, ela tem que estar registrada. Se ela não estiver registrada, ela não sobrevive. Certo? Então, documento e informação, eu diria, são duas visões que eu lanço, dois olhares que eu lanço, em cima da minha matéria-prima a organizar. E que eu organizo contextualizando dentro do funcionamento institucional. Priorizando um pouco mais as funções, ou priorizando um pouco mais a estrutura, ou fazendo um mix dos dois. Aí tem soluções e soluções. Eu suponho que nenhuma delas 100% à prova d'água. Não é tão simples. Mas proponho que, linha de baixo, além disso tudo, a gente incorpore o usuário, a preocupação com o usuário. Ele merece essa preocupação. A gente tem se preocupado pouco com ele.
Né? E aí a gente faz o quê? A gente não se preocupa com ele, depois a gente fica treinando o usuário para ele aprender a usar o sistema. Quer dizer, venham minhas criancinhas. Né? O usuário que vem até o sistema, e como eu sou legal, eu vou explicar o sistema. Mas o sistema poderia incorporar um pouco as variáveis do usuário, é isso que a gente faz em menos. Através daquelas pontes todas. Você fala assim, eu entendo assado, tudo bem, mas vamos continuar conversando. Né? Então, introduzir o usuário na proposta de organização da informação através de uma preocupação com a diversidade de linguagens. Através da percepção dos hábitos de nomeação. As pessoas nomeiam as mesmas coisas de formas diferentes. Os diferentes níveis hierárquicos numa instituição grande nomeiam as coisas de formas diferentes, porque eles têm objetivos diferentes, eles se situam de maneiras diferentes na instituição. É tudo isso. E se eu quiser complicar, eu penso em arquivo permanente que toda uma ideia diacrônica. Como é que se nomeava 50 anos atrás, ou 100 anos atrás. E como é que hoje, o pesquisador de hoje, nomeia aquilo que lhe interessa e que já existia 100 anos atrás, mas certamente nomeado de outro jeito. Como é que eu faço isso? Pontes. Estabelecer pontes. Essa é a minha proposta. Que é a única forma de introduzir o meu usuário na preocupação, não de uma forma retórica, não para fazer bonito, mas para incorporá-lo de verdade. Resumindo tudo, é que eu não soube pintar aquele triangulinho do meio pequenininho de outra cor. Eu tenho uma incompetência. É isso, eu não sou nata digital, né? Sou uma imigrante digital, né? Eu não soube fazer isso. Ou então saberia fazer, mas me tomaria um tempo que eu não tinha. Mas aonde está o nosso grande problema, gente? Está naquele triangulinho lá do meio. Que é onde se juntam através de pontes, onde eu consigo estabelecer a conexão entre a linguagem que está presente nos documentos. Pode ser a linguagem de hoje, pode ser a linguagem presente, a linguagem de X anos atrás. A linguagem, lá em cima, do usuário na sua busca de informação. Pode coincidir tudo, pode ser perfeitamente diferente, e muitas vezes é. Não posso pressupor tudo coincidindo. E a linguagem adotada pelo arquivo para organizar a informação, que novamente nós temos tendência, e eu vou terminar por aí, a considerar uma operação meio que tranquila. Esquecendo tratar-se de opções, melhores, piores. Agora, voltando àquele exemplo anterior, eu já não lembro. A história do transporte. Eu nem lembro se foi isso que eu fiz, hein? A minha memória é péssima. Eu inventei que a gente na USP adotou requisição de veículo. Pode ser verdadeiro, pode ser exemplo errado. Bom, como é que fica isso? Será que eu optei pelo melhor termo? Gente, isso tira o sono. E se eu não optei pelo melhor? Né? Autoritariamente, onde já se viu? Aí eu sempre digo, gente, calma. Não é tão grave. Eu optei por um, é óbvio que eu pensei um pouquinho também, né? Mas posso ter me enganado, é possível. Quem diz que eu acerto? Posso ter me enganado. Mas, quem procurar, o outro exemplo era pedido de transporte, ou vai encontrar o antipático use requisição de veículo, ou então o sistema vai traduzir por conta própria para requisição de veículo, porque eu optei por esse termo. E, portanto, para falar a verdade, nada está perdido. Mesmo que a minha decisão possa não ter sido a mais feliz possível, ou a mais consensual, é possível. Né?
Aí eu falo muito da minha experiência na USP, que do jeito que ela é grande e complicada, nenhuma decisão lá é consensual. Isso eu já entendi. Por mais que eu tente, eu não consigo. Agora, se eu faço todas as pontes, estou falando de experiência pessoal, mas enfim, tem toda uma bibliografia por trás, que não é minha, né? Geral, importante, que diz o seguinte: mesmo que a minha opção não seja a mais feliz possível, e é possível que isso aconteça de vez em quando, se eu estabeleço todas as pontes, nunca ninguém fica perdido. Ele entra com o termo que ele conhece e chega onde ele quer. Porque é só isso que eu almejo. É só isso que deve me preocupar. Então, a questão do vocabulário controlado é óbvio que é uma discussão fundamental. O seu objetivo é evitar dispersão de informação, é isso, que documentos gerados pela mesma atividade fiquem espalhados em vários lugares, funcionais, estruturais, etc. Mas essa dispersão de informação não pode acontecer. Do ponto de vista da gestão de uma instituição, isso não funciona. Isso é um problema. Mas, ao mesmo tempo, eu considero esse controle de vocabulário, digamos, como o preço a pagar para ter uma recuperação de informação boa, confiável, né? Que eu tenha como dizer, não, que eu tenha certeza, ó, o que se recuperou foi isso e não tem mais nada. Isso nem sempre que a gente tem coragem de dizer, né? Mas é lá que tem que poder chegar, poder dar certeza. O que tem é isso. Como é que eu posso chegar nessa certeza? Controle de vocabulário faz parte. Não tem jeito. Por quê? Porque as pessoas, as instituições, os documentos, ao longo do tempo, etc. Então, acabam me trazendo linguagens muito diferentes. É essa constatação da minha pequena Torre de Babel com a qual eu tenho que aprender a conviver, gente. Bom, boa tarde a todos. Dando continuidade, então, ao encontro de hoje, ao bloco onde a professora Joalis Vinci responderá as perguntas enviadas tanto pelo público presente, pelas pessoas que acompanharam pela web. A primeira pergunta é a seguinte, professora. A senhora considera como o maior problema da organização da informação arquivística a linguagem ou a adequação de arranjos estruturais funcionais na hierarquização da informação institucional? Essa é uma descrição multinível. Nenhum nem outro. É a junção dos dois, né? É a organização estrutural, funcional, etc. Lembrando da questão da linguagem. Como a senhora vê a linguagem documentária na indexação, representação e recuperação da informação imagética? Há critérios diferentes a serem adotados por imagens estáticas ou em movimento? Essa é difícil. Tem várias discussões aí, né? A primeira é no caso da indexação de fotografias, de separar muito o que é mostrado daquilo que significa a foto. São duas coisas muito diferentes, com linguagens muitas vezes diferentes também. Né? Quando eu tenho filmes, eu tenho mais a questão do desenvolvimento dentro do tempo, da ação presente no filme, o que também acrescenta mais alguns termos na linguagem documentária. Eu não sei se é bem isso que estava sendo pedido, era o Antônio, né? Mas, de imediato, é um pouco por aí. Tudo bem? A Fernanda dos Anjos de São Paulo também pergunta se é possível analisar criticamente os termos em elaboração de vocabulário controlado e ainda assim corresponder, em alguma medida, às formas de busca que podem ser utilizadas pelos usuários. Um exemplo é o termo cultura popular, que pode ser utilizado frequentemente pelos usuários, mas constitui um termo vago, que não contempla as especificidades de nenhuma manifestação artística ou de outros tipos. Essa pergunta é importante.
Eu diria o seguinte, a análise crítica dos termos ela é importante de qualquer jeito, ela é necessária, né? Justamente para sair daquela situação de uma naturalização, eu vou nomeando e vou embora e considero tudo resolvido. Agora, é óbvio que de vez em quando nós nos deparamos com termos complicados porque eles têm muitos conceitos diferentes. Por exemplo, cultura popular é um ótimo exemplo. E aí, o que nós fazemos? Quando a gente descobre que vários conceitos são possíveis nesse termo, né? Quer dizer, ele cobre conceitos muito variados. O ideal, nessas horas, o preconizado, é explicitar o conceito com o qual a gente trabalha. Estamos entendendo, nesse caso, cultura popular por isso e aquilo. Outras formas de cultura chamamos de outro jeito. Não sei, estou inventando. O pessoal pode até, digamos assim, discordar completamente da opção, mas se ela for explicitada, pelo menos todo mundo entende o que está acontecendo. Então, com esses termos desse tipo, o ideal é explicitar com qual definição nós estamos trabalhando. O pessoal pode discordar, mas passa a entender por que certas coisas, por exemplo, se eu procuro por cultura popular, por que certas coisas aparecem e outras não? É porque algumas coincidem com o conceito adotado e outras não coincidem, porque dentro daquela instituição considerou-se que outra coisa tinha outro nome. É complicado isso, mas tem solução sim, explicitando. Senão vai continuar na bagunça, continuam com termos que significam muitas coisas diferentes. O Márcio, também de São Paulo, pela NET, perguntou se existe a possibilidade de criação de uma norma ou padronização de descrição arquivística que contemple todas as naturezas e contextos documentais e que não seja alvo de tão duras críticas quanto a ESADG. Eu acho que ele já respondeu, né? Mas eu não sei, gente. Eu não lido diretamente com a questão da descrição. Eu sei que ela, por enquanto, está bastante complicada, é isso, ela tem críticas, ela não é consensual. Eu diria o seguinte, o consenso de que é importante padronizar a descrição me parece que já é um grande avanço. Já chegamos lá, quer dizer, não dá para cada um descrever de qualquer jeito, porque aí nós nunca teremos intercâmbio de informações nem nada. Então, chegar a um consenso de que a padronização é importante é um grande avanço. Onde não se chegou ainda é em alguma forma de descrição que consensualmente seja aceita. Eu acho que é um trabalho que ainda vai levar um tempinho. O Marcos Borba, também de São Paulo, pergunta o seguinte: de acordo com as teorias arquivísticas contemporâneas, é possível descrever documentos de arquivo de maneira individualizada, trabalhando o documento como unidade de descrição primária. Essas teorias não excluem a constituição de critérios organizacionais que privilegiam as hierarquias das estruturas ou das funções institucionais? Desculpa, gente. Bom, se eu entendi a pergunta, é como se houvesse uma oposição entre uma descrição individual ou descrição dentro de conjuntos maiores. Se for isso, se eu entendi bem, eu não vejo oposição nenhuma. Quer dizer, eu vejo o seguinte: por mais que eu descreva individualizado, na lógica arquivística eu tenho que manter o documento contextualizado. Mais estrutura, mais função, mais isso, mais aquilo, contextualizado. Agora, tenho condições de chegar até a descrição de cada documento isolado? Se isso for considerado importante, custo-benefício, por que não? Desde que sempre contextualizado. Não vejo como oposição, não. O Birajara, também da Câmara Municipal aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: professora, gostaria de saber se a busca da informação arquivística passa por instrumentos de acesso semelhantes aos utilizados pela biblioteca. Quais as diferenças entre esses instrumentos? Bom, eu acho que é o seguinte: a diferença não está nos instrumentos. A diferença está, ou decorre, da diferença entre arquivo e biblioteca. A biblioteca considera cada documento isoladamente. Essa questão do contexto
No caso da biblioteca, praticamente não aparece, não é uma preocupação biblioteconômica. Eu descrevo aquele documento e acabou, e ele fala por si. No caso do arquivo, eu descrevo o documento, ou enxergo o documento, de uma forma contextualizada, porque é a única forma para que ele adquira um significado. Ele significa dentro de um contexto, é diferente. Portanto, o catálogo que eu uso na biblioteca não serve para o arquivo. Por quê? Porque o catálogo, ou a base de dados da biblioteca, descreve os documentos individualmente, sem preocupação com o contexto, com a contextualização do documento. Agora, o arquivo acaba também produzindo seus instrumentos de pesquisa, suas bases de dados, seus catálogos para ter acesso à informação. Só que eles são diferentes, por quê? Porque arquivo é diferente de biblioteca. São tão necessários quanto, mas são diferentes. Não dá para fazer tudo igual, não. Para fechar, a Maria Silvia aqui do SESC também gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a aplicação de tabelas de temporalidades em arquivos e centros de memória. Aplicação de tabela de temporalidade em centros de memória, eu acho que eu não vou falar nada porque eu não sei nada. Não sei. Né? Aplicação de tabela era arquivo e centro de memória, né? Arquivos e centros de memória. Bom, a aplicação tabela em arquivo é um procedimento básico, indispensável. Quer dizer, hoje eu enfatizei a organização de informação, que, por um lado, é o que eu mais faço, ou tento fazer, e, por outro lado, foi o que foi pedido. Agora, é óbvio que o arquivo tem uma outra dimensão muito importante, enquanto procedimento, que é a questão da aplicação da tabela. E uma coisa não impede a outra. Preciso organizar direito, até para poder aplicar a tabela com menos trabalho, porque os documentos que têm a mesma temporalidade estarão reunidos, porque controle vocabulário, porque isso, porque aquilo, né? Agora, tabela de temporalidade é importantíssimo sempre aplicar, lógico, para evitar de ficar guardando documentos que, para falar a verdade, já não precisariam mais ser guardados, e para detectar claramente os documentos que merecem muito cuidado, porque são de guarda permanente. Agora, uma coisa é independente da outra. Eu diria até que a classificação é antes, ela vem antes, e os documentos bem classificados facilitam em muito a aplicação da tabela. Por quê? Porque eles já estarão reunidos. Então, todos os documentos que têm temporalidade, tal atividade, isso, aquilo, e, portanto, 5 anos de temporalidade, estarão todos reunidos, porque meu plano de classificação funcionou direito. Em seguida, todos esses documentos reunidos, se a tabela assim mandar, eu elimino os documentos de acordo com a legislação em vigor, tomando cuidados, etc. e tal, né? Essas são duas coisas, eu diria, complementares na gestão de um arquivo. Mais alguma pergunta? Bom, tá? Por favor. Não sei. A professora Johanna, ela transita muito bem entre a arquivologia e a biblioteconomia, né? E aí eu fiquei pensando, quanto até da fala dela, que contribuições a gente podia dizer que a arquivologia dá à biblioteconomia e à arquivologia? A biblioteconomia contribui com o trabalho do arquivista ou da arquivologia? A arquivologia com o da biblioteconomia? Poderia-se pensar isso? Ou não? Sim, é bom pensar. Eu acho que em boa parte, quer dizer, lógico, sempre tem exceções, né? Mas em boa parte essas contribuições não acontecem lado a lado por ignorância mútua. E a gente só perde com isso, acho eu. Eu sei que a minha posição não é consensual, mas também não estou preocupado com isso, Malu. Né? Aonde que, por exemplo, a arquivologia poderia trazer muito para a biblioteconomia se ela se abrisse para ouvir isso? Por exemplo, o conceito de tipologia documental, com o qual a gente trabalha em biblioteconomia de uma forma muito assim, pouco estruturada, sem prestar muita atenção, embora a gente trabalhe com vários tipos documentais, mas
A outra questão que em biblioteconomia se colocaria de outra forma, mais uma visão mais clara do ciclo vital dos documentos, eu acho que também seria um ganho. Né? Dizer, enxergar mais por quê. Quer dizer, lógico, os critérios teriam que ser outros, mas uma formalização maior do ciclo vital, acho que seria interessante. Mas eu falaria principalmente da tipologia documental. No outro sentido, eu acho que os arquivos ganham. Vai parecer muita prepotência falar, mas se a gente traz um pouco essa discussão do usuário, que a biblioteconomia também não resolveu tão bem ainda, mas principalmente a questão do controle vocabulário, uma preocupação maior com a recuperação de informação e, portanto, com o usuário, não digo que a biblioteconomia tenha resolvido tão bem assim, mas ela avançou mais nessa questão, eu acho que isso é importante também, quer dizer, no fundo foi isso que eu fiz hoje. Agora, é uma visão perfeitamente particular, né, do meu trânsito entre as áreas, que é o, sei lá, que é o que é. Bom, professora, nós gostaríamos de agradecer muito a empada e a azeitona, e o significado que é o valor dessa figura que fica tão distante de nós, que é o usuário, né, do trabalho da pesquisa, e trazê-lo para perto. Então, muito obrigada pela excelente palestra. Para nós é um prazer imenso recebê-los e agradecemos a todos pela vinda, pelas pessoas que estão também via web. E lembramos que o próximo encontro será no dia 28 de maio, quinta-feira, das 16 às 18 horas, com a professora Maria Luísa Soares, da Fundação Casa de Rui Barbosa, do Rio de Janeiro. As inscrições presenciais serão abertas a partir do dia 4 de maio, segunda-feira agora. Muito obrigada a todos e boa tarde.